Olá, alunos do portal Clique Ideia, tudo bem com vocês? No vídeo do Clique Redação de hoje, vamos falar sobre o seguinte tema de redação. O uso de animais em testes representa um avanço ou um atraso para a ciência? Nesta redação, vocês deveriam discutir o uso de animais como cobaias. Os textos de apoio auxiliariam na discussão de dois pontos de vista. Devemos usar os animais como cobaias ou já podemos investir em outras alternativas? Para os cientistas, a ciência está longe de deixar de usar os animais como cobaias. Como afirma o biólogo no primeiro texto de apoio, os testes em modelos alternativos ainda não são tão eficientes quanto aqueles realizados nos organismos de animais. Além disso, ele menciona a importância da conscientização das pessoas quanto ao uso dos animais como um mal necessário, como ocorre, por exemplo, em países como os Estados Unidos. Sem contar a necessidade de legislações e fiscalizações que evitem o abuso desses animais que servem como cobaias. Por outro lado, temos os ativistas, que defendem o uso de meios alternativos como os testes in vitro, a partir de células humanas, uma vez que o organismo dos animais reage diferentemente do dos humanos. No vídeo, temos a justificativa da diretora-geral para o uso de animais nas pesquisas e a charge que nos faz pensar sobre quais são os animais com que os ativistas se preocupam. Tudo isso poderia ajudá-los a refletir sobre o assunto. Agora que nós já vimos algumas ideias essenciais da coletânea, vamos observar exemplos de textos que obtiveram boas notas conforme os critérios do Enem, atendendo ao tema e desenvolvendo uma proposta de intervenção. Assim, vocês poderão analisar seus textos e se prepararem da melhor forma possível para as futuras produções. Vamos ao primeiro exemplo. O principal objeto usado em tais experimentos para se alcançar um resultado satisfatório e seguro para que o ser humano possa usufruir de tal avanço são os animais, no qual os quais são muito utilizados por diversos centros de pesquisas, pois suas reações e seu sistema fisiológico se assemelham muito com aos do ser humano. Em relação à escrita padrão, percebam que este trecho respeita quase totalmente as regras formais de escrita e pontuação. Ainda que haja erros, como o uso equivocado da preposição, do verbo e de relativos, eles não são recorrentes, nem prejudicam nossa leitura. Este é um exemplo de nota máxima de modalidade. Vejamos agora como este aluno conseguiu articular seus conhecimentos ao tema. A talidomida é um exemplo da importância desse tipo de procedimento. A droga chegou às farmácias no final da década de 1950, como uma espécie de sedativo. Anos mais tarde, descobriu-se que ela era responsável por produzir deformações em recém-nascidos, levando à morte de milhares de crianças. Vemos que o aluno foi capaz de trazer conhecimentos externos à coletânea para a sustentação de seus argumentos. Observem que ele apresentou um exemplo que tem tudo a ver com o nosso tema. Vejamos um exemplo em que o aluno soube, de forma adequada, organizar as informações para compor seu ponto de vista. É claro que nenhuma cobaia é absolutamente fiel à fisiologia humana, mas cada linhagem de animal pode fornecer respostas para questões diferentes dos pesquisadores. Os roedores são um ótimo modelo para a pesquisa produzida por Maris, por exemplo, mas péssimos para a depressão. Nesse caso, os pesquisadores teriam de estudar algum outro animal. Poderia ser, inclusive, um cachorro. Para o texto produzido por vocês ficar claro e fluido, é preciso investir em conectores, fazer retomadas, entre outras coisas. Para ficar mais claro, vamos pensar sobre este trecho. Neste lado estão incluídos desde grupos ambientalistas em defesa dos direitos dos animais e até mesmo alguns poucos pesquisadores. Em compensação, do outro lado, encontram-se pesquisadores tidos como mais conservadores e aqueles que acreditam que a pesquisa em animais é necessária e pode ocorrer sem que haja sofrimento desnecessário. Podemos observar que o aluno consegue articular ideias antagônicas, usando recursos como neste lado, em compensação, do outro lado, além de realizar retomadas que deixam clara e coesa a sua linha argumentativa. Vamos ao nosso último critério de correção, a proposta de intervenção. O Enem exige que façamos uma proposta que mostre uma reflexão sobre como resolver o problema temático. Vejamos,
Os maus tratos estão realmente errados e, para a solução, deve-se haver uma maior fiscalização para que possa ser eficaz. O exemplo apresenta uma proposta de intervenção pontual, mas válida. Os animais podem ser usados desde que haja uma fiscalização. Temos aqui uma solução possível para o problema. Vocês ainda poderiam ir mais longe se quisessem, mostrando quem seria o responsável por executar a proposta apresentada. Vocês viram que fazer uma redação que obtenha boa nota não é tão difícil. Procurem sempre atentar para a coletânea, definam os argumentos que podem ajudá-los a sustentar seu ponto de vista e procurem ser claros e articulados ao expor suas ideias. Não se esqueçam de elaborar uma intervenção para o problema. Muito obrigado pela companhia e até o nosso próximo Clique Redação.